Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Vocês devem estar vendo que já o meu sorriso aqui, principalmente por ser uma quinta-feira, o dia de celebração, e também porque esse estúdio hoje fisicamente está mais cheio do que nunca esteve, né? Ainda bem que estão aqui disputando lugar aqui dentro do estúdio. Recebemos a visita de muitos irmãos aqui, isso é um prazer e você será bem-vindo o dia que você também quiser vir aqui. Então, para todos que estão aqui no estúdio, bem-vindos e fiquem bem conosco. E eu tenho uma víscera também, a minha felicidade é que finalmente, depois da semeadura, torna-se realidade a partir do dia 7 de março deste ano, estreia aqui também na TV Floripa, Canal 4, quartas-feiras às 8 da noite, o programa Grécia Sempre. O programa Grécia Sempre, como o próprio nome diz, vai mostrar para você história, mitologia, religião, turismo, culinária, folclore. Nós vamos ensinar dança grega, nós vamos ensinar a você a falar grego, nós vamos mostrar os filósofos, toda essa história maravilhosa, todo esse berço da civilização moderna, né, que daqui a pouco está sendo substituído pelo Brasil, né, a nova civilização, mas enquanto isso nós vamos mostrar essa Grécia maravilhosa que é muito maior, repito aqui sempre que eu tenho oportunidade, é muito maior do que qualquer crise que possa afligi-la. Eu tenho absoluta certeza que dentro de pouco tempo, não sei como, não me perguntem como, eu tenho certeza que a situação vai se mudar. E então estreia no dia 7 de março, às 8 da noite, aqui na TV Floripa, o programa Grécia Sempre. Só que, no domingo que antecede 7 de março, no dia 4 de março, nós vamos fazer o programa de estreia mesmo. Vai ser no domingo, aproveitando que está todo mundo em casa, às 8 da noite, domingo, dia 4 de março, e depois dando sequência normal todas as quartas-feiras. Mandar o nosso fraterno abraço para todos que nos assistem, em cima, embaixo, nos cantões, no todo, no sempre. Aqui é o Atniatat se fazendo presente todas as vezes que a gente se reúne, seja aqui às quintas-feiras, seja o restante dos dias. Só não percebe quem não é capaz. E hoje eu tenho a colinha, não. Eu preferi trazer, o tema que nós escolhemos hoje, que se apresentou, foi o dever. E eu fiz essa sinopse que eu mandei por mala direta e eu vou lê-la antes de apresentar o nosso convidado. A melhor maneira de se comportar na vida é não se preocupar nem com o bem, nem com o mal, mas com o dever, pois aquele que neste permanece não tem tempo para ambas as coisas. Nele não há nem bem nem mal. Há sim a verdade, o amor, a sabedoria e a justiça. Ele pratica o bem por amor ao próprio bem. Oferece a verdade por amor à verdade. E por isso realiza a integral justiça que a lei representa na sua altíssima grandeza. JHS. Boa noite, Jorge. Boa noite. Você está bom? Estou ótimo. Você está bom? Eu também estou ótimo aqui. Gostou da... Esses escritos assim, a gente não tem coragem de botar nem ponto. Né? Eu não fiz nada. Deixei nas aspas e tudo direitinho, então eu passei pro pessoal. Então o tema eu acho que é interessante o que você apresentou, né? Sim. Amor, justiça, sabedoria, verdade. A gente vem falando isso muito aqui no Vida Inteligente, né? Sim. Então tá aí. Não quer continuar? Acabou o programa? Tá bom. Depois que se lê alguma coisa de JHS, tem que dar uma folga para a poeira sentar, senão não se consegue falar. Eu só queria comentar, você falou lá da Grécia, e do que está acontecendo lá agora, que você chama de crise, né, que a Grécia é maior que a crise, é que o que está acontecendo lá agora é uma rejeição de um estado de coisas, né, é uma rejeição a valores que não condizem com a população grega. E na verdade está voltando à época áurea também. Eu acredito pelo que fato sim. de rejeitar esse processo que acontece lá, e que é um processo de focamento e que tem tudo a ver com o ciclo que tá terminando, né? Essa revolta, essa reformulação, esse redirecionamento dos horizontes, vejo que é muito interessante que está acontecendo com mais intensidade na Europa,
é na Grécia e na Península Ibérica, né? Que são os que estão mais ligados com o Ocidente, com o Brasil, né? Com a América, com o Brasil. É porque o influxo que está sendo gerado aqui, ele já está causando a transformação na volta, na origem dessa vinda, né? E aí essa mudança é que assim, é que os valores que estão sendo impostos àqueles que estão diretamente ligados com o novo, né? Esses valores ou eles coadunam com o novo ou são rejeitados. O que está havendo lá com maior intensidade é uma rejeição a valores do ciclo passado. Não tenha dúvida. Que é a forma de tratar o domínio da informação, do capital, essas coisas assim. Né? Mas eu tenho certeza de que nós vamos superar isso tudo e daqui a pouco vai estar próspero lá, seja dentro do euro, seja com a volta do dracma. Eu tenho certeza que aquela civilização daqui a pouco está sorrindo novamente. Às vezes a certeza ela nem é necessária, sabe, Grego? Que sim, eu te pergunto alguma coisa assim, é isso aqui, falando isso, eu tenho certeza que é assim, né? É que você tem que encapsular a verdade para que ela tenha uma aparente mais intensidade, para que ela tenha mais impacto em quem está ouvindo, né? Para que daí esse conjunto de seres que ouvem contribuam para que a coisa se transforme. Só que daí a coisa em si, quando ela é caminho de lei, né? O ter certeza não precisa, é uma coisa assim, não, eu tenho certeza que o sol vai nascer amanhã. Eu digo assim, o sol vai nascer amanhã, é uma realidade imutável. A visibilidade do novo, o novo ciclo, o futuro, a Satya Yuga, a expressão física do Avatara, uma nova humanidade mais harmônica, mais tranquila, isso é verdade, né? Então a gente não precisa nem gastar uma certeza porque isso vai acontecer. Vivendo e aprendendo, tá aí. Eu também. Eu também? Bom, então, tem uma palavra que chama ouvir, de áudio, audire, né, que é ouvir, obedecer. Uma das derivadas dessa palavra áudio em latim é obedio, que é obediência, né? E obediência é você se dirigir, obédio, você se dirigir à pessoa que está falando, aquele que está ordenando, aquele que está falando com você, da origem do áudio, da origem do som. Então, a obediência à lei é você se dirigir a quem emite a lei, é você se dirigir à própria lei. A obediência é o que se considera como dever. Então, hoje o assunto é dever. O que é o máximo do dever? Né? É você ouvir a origem da lei, que assim, é você andar em direção a. E o andar em direção, que daí é sentido figurado, e no nosso caso a gente sabe que ocultamente andar em direção a alguma coisa é olhar para aquela alguma coisa para que se estabeleça um fluxo bidirecional, né? Então, quando eu ouço a lei, quando eu ando de acordo com a lei, eu estou cumprindo o meu dever. Aí, qual o dever? A gente já vai conversar qual é o dever. Então, a existência humana, ela é um evento consideravelmente complexo, né? Porque, assim, se a gente for considerar em termos de cronologia, então, a gente até está conversando agora um pouquinho de fora, os Manvantaras, ou Manvantras, né, que são períodos de medição de manifestação, né, segundo a tradição antiga, né? Um Manvantara ou um Manvantara, que quer dizer intervalo entre Manus, ou período de Manus, 4 bilhões 320 milhões de anos. Então, acontece um Manvantara, se manifesta, aí dá uma pausa, acontece outro Manvantara, e assim a evolução vai indo. Esse é o nosso processo de existência, esse é o nosso processo de aquisição de consciência. Então, 4 bilhões 320 milhões de anos. Agora a gente está no período do Manu Vaivasvata, que é o 8º Manu, né, que foi quem iniciou a raça Arya. Quantos são os Manus? São 20. 20? Nós estamos no 8º? Sim. Assim,
Então vocês podem ter calma que falta Manu a beça ainda. Ah, sim, sem dúvida. Tá. E Não, no porque eu nosso sempre caso, falo, eu sempre reitero, porque sempre tem os apressadinhos. Está tudo terminando, está tudo acabando, um monte de fim de mundo, a nova era já está no dia seguinte ou daqui a 2 anos, então calma. mas Dentro do sempre não tem tempo. Essa pressa, esse querer saber o que vai acontecer, a nova era, mas e a mudança toda, tem esse implícito, né, uma base de medo. Com toda certeza. Que é o medo da morte, né? Porque aí, por desconhecer o processo que acontece ciclicamente com a Terra e que acontece ciclicamente com cada um de nós, a morte ela vem como um ícone, né? E ela é o ícone do ciclo que termina, né? Então, por isso que as pessoas têm muita curiosidade de saber, assim, detalhes, mais isso, mais aquilo. E aí uma outra pessoa vai e fala alguma coisa e aí cria um mito em função disso e se coloca no... Essas coisas assim para vender livro, dar audiência, essas coisas que não tem nada. Bom, então, dentro desse Manvantara, então são vários ciclos evolucionários, né? E aí depois tem o que se considera como o dia de Brahma, que assim, é um dia da existência cósmica, e aí se conta, é um número, não me lembro qual que é, 1735, mas eu sei que são 15 zeros para designar o número, que assim, é o período pelo qual a gente vai passar e vai evoluir. Quando inicia um processo de manifestação, um Manvantara, um Manvantara, então partículas do próprio todo, né, da própria divindade não manifestada, em processo de aquisição de consciência, ela se manifesta nesse ambiente desse vir a ser, né? É como, por exemplo, assim, quando vai se gerar o feto e acontece aquela primeira divisão da união do óvulo do espermatozoide, então isso se divide em 2, gerando um polo norte e um polo sul, depois vai no vir a ser o cérebro e o coração. Aí então 2 horas depois do início do engendramento desse ser humano, já começa a bater um conjunto de células, né, um organismo que vai vir a ser o coração, mas ele começa a bater em um momento em que não tem sistema nervoso feito, não tem sistema circulatório e nem o músculo cardíaco, porque o primeiro batimento do coração, enquanto órgão, enquanto sistema, ele vai acontecer da 3ª para a 4ª semana, né? Então esse vir a ser, né, ele existe na formação do feto e ele existe cosmicamente, né? Então, quando essa partícula do vir a ser, do não manifestado, se projeta, ela se projeta para adquirir consciência. Isso que a gente chama de mônada, que é o que nós somos. Então, nós, né, eu, você, vocês, todos nós perpassamos a própria existência da matéria, a própria existência do plano, a própria existência de um ciclo de 4 bilhões e 320 milhões de anos, né? Aí depois, então, os planos vêm se formando, e são vários sistemas planetários, e vamos nos ater ao nosso, para dizer o porquê que a existência humana hoje é uma existência complexa, não pela falta, mas pelo excesso, né, de potencialidade. Então, na primeira cadeia, nós estamos na 4ª cadeia evolucional, cadeia da Terra, né? Na primeira cadeia, então, se desenvolveram os Asuras, né? Asuras de sem forma. A vida e energia, o que tinha que ser plasmado, o que tinha que adquirir consciência naquele período, era o que se conceitou como Atman, que é o princípio cósmico. Aconteceu, gerou uma hierarquia, teve coisa que ficou pendente para resolver, e iniciou a segunda cadeia, né? A cadeia dos Agnisvatas. Na cadeia dos Agnisvatas, a energia, a vida e energia, o plano que tinha que ser transformado em consciente, em harmônico, é o que hoje a gente chama de Budi, plano búdico, plano da amor-sabedoria. Então, na cadeia dos Agnisvatas, então, teve um resultado, gerou uma hierarquia e iniciou a terceira cadeia de seres, que foram os que nos antecederam, foram os Barishads. Então, os Barishads, eles tinham por função trabalhar, e era a vida e a energia que os animava, né, o objetivo evolucional, a mente abstrata, que hoje é o que a gente chama de intuição, né? Aí,
em 5/7 do ciclo deles deu um determinado probleminha evolucional, interrompeu esse processo, iniciou-se o ciclo da Terra, a quarta cadeia dos Jivas, né? O que nos cabe resolver hoje, então, em termos desse conglomerado existencial, desse plano todo evolucional, então, Atman adquiriu consciência como vida e energia, Budi, mente abstrata. O que nos cabe hoje é a mente concreta. Então, o primeiro dever do Jiva, do ser humano enquanto hierarquia, é dar consciência à mente concreta. É organizar a mente concreta, porque no momento em que daí se conseguir organizar e dar consciência a essa vida e energia que está plasmada no que a gente chama de mente concreta e que hoje ela não tem consciência porque nós não usamos, então nós cumprimos o nosso papel, né? Então cumprimos o nosso dever, uma parcela do nosso dever. Como aconteceram problemas evolucionais na cadeia que nos antecedeu e teve resultado pendente da anterior e da anterior, então tudo isso vem para ser resolvido agora. É a primeira parte da complexidade do ser humano no atual momento. Então você tem 3 hierarquias superiores que nos antecederam, e são superiores não porque são deuses, são devas, são anjos, são... sabe, não interessa o que sejam, são denominações que a gente dá, e essa denominação ela vai variar de acordo com a crença de cada um, né? Eles são superiores porque vieram antes do que nós, somente por causa disso. Então, o que um Agnisvata é nosso irmão de evolução. O que um Barishad é nosso irmão de evolução. O que um Sura é, um Asura, irmão de evolução. Um Kumara, uma Kara, irmão de evolução. Não interessa o que seja. Então, não se adora ninguém, né? É uma relação de respeito, porque existencialmente são mais antigos, né? E é isso aí, é o mais próximo que se consegue chegar do conceito de divindade que se expressa nessas cadeias. Então, essas hierarquias, elas precisam, no processo de aquisição de consciência do plano, que são 7 partes, elas precisam ter o complemento da aquisição da consciência no plano da mente concreta. E para isso dependem do Jiva, do ser humano hoje. Então, toda evolução que nos antecedeu depende do ser humano hoje. Por conta da interrupção de evolução que existiu na cadeia anterior, então foi dado para o ser humano, não é, características de um vir a ser. Então, em vez de hoje eu ter somente a mente concreta, né, como limite, né, da minha compreensão, porque o plano natural evolucional é o seguinte: sempre uma hierarquia num plano, o limite dela é aquele plano que ela tem que trabalhar. No caso da hierarquia humana, em vez de eu ter limitado a mente concreta, como teto da minha compreensão, eu tenho também a mente abstrata, eu tenho também Budi e eu tenho também Atman, porque eu sou um ser composto de 7 partes. Então, do ponto de vista evolucional, o ser humano não estava preparado para lidar com tantos poderes ao mesmo tempo. E mais, então você tem 3 hierarquias que antecederam, e aí a quarta, que somos nós, ela é a preparação para as 3 que vão se seguir. Então, toda evolução desse ciclo que está ligado no sistema ao qual a gente pertence, ela depende única e exclusivamente hoje do gênero humano. Só uma pergunta que eu quero entender em tudo isso que você falou. Onde é que entra, como é que a lei se manifesta nisso tudo? É isso que eu não... Enquanto você está falando, eu estou tentando visualizar isso e não consigo. Sim. Então, apareceu para eu te perguntar, como é que a lei se manifesta? A manifestação das Agnisvatas, Barishads, as hierarquias, tudo que no mente abstrato e concreto. E como é que a lei se manifesta para que as pessoas possam trabalhar tudo isso aí que nos precedeu, as palavras JHS? Como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que a gente pode ter consciência da lei? Para acharmos que nós estamos de acordo com a lei e tudo isso que nós somos. Fui claro na formulação? Sim, perfeitamente. Uma coisa que é muito importante é também a gente não tender a antropomorfizar a lei. Sem dúvida. Né? Porque senão a gente começa a chamar de Deus e aí começa a pedir coisa para a lei e quando a vida não acontece da maneira como a gente quer, a gente se revolta contra a origem dos nossos desabores, né? E que somos nós mesmos, não tem nada a ver com a lei. Não tenha dúvida então, disso. A lei
ela é um conjunto de intenções, né? Que conjunto de intenções? Um conjunto de padrões e de processos que tende a fazer com que a vida energia se transforme em vida consciência. Então, quando vai se iniciar um período evolucional, uma avantara, as mônadas, elas se lançam nesse novo universo, né? Que o universo, ele é finito, mas a quantidade de universos ela é infinita dentro desse período, né? Então, as mônadas, elas se lançam, e se lançam mesmo, porque elas se lançam pelo conceito. E engraçado também, né? Porque Deus, né, vem da mesma raiz de dia, né? E que vem da raiz brig, que é brilhar, porque o conceito original de Deus é o som, porque sempre assim, um plano, ele conversa com o outro através de um umbigo. A gente conversou outro dia, né? Que no caso seria o sol visível, o sol oculto em escala, né? Então, por esse contato entre planos, se lançam as mônadas para existir. As já em estado de consciência, que trazem junto de si aquelas que ainda não estão em estado total de consciência e vão trabalhar a questão de consciência nesse processo, nesse período agora, que é um dia, né? Cosmicamente a gente chama de um dia de Brahma, mas é a mesma coisa que a gente faz durante um dia. Se vai ser um dia solar, ou 1 bilhão de anos, ou 5, 7 trilhões de anos, não interessa o que seja, né? Posso fazer uma analogia, assim, vamos dizer, de mente concreta? Quando eu, nessa fecundação que você falou há pouco, tem uma determinada hora do ciclo gestacional que o espírito se acopla ao feto. Esse espírito, vamos chamar assim, esse espírito, essa energia que se acopla ao feto, teria na sua essência os códigos da lei, vamos chamar assim? Sem dúvida. Está trazendo a lei. Então a lei era uma forma, ela se manifesta porque ela já está em nós, quer dizer, nós. Eu tenho que trazer para uma linguagem humana, uma linguagem, entendimento. Isso é muito importante porque a gente tem que entender o que é o ser humano antes de entender qual é o que é a vida e antes de entender qual é que é o dever do ser humano. Exato. Né? Então, o ser humano é que o ser humano está aqui e o planeta está ali e o universo está lá e os Kumaras, não sei o que e tal, e a divindade, o não manifestado, e Brahma e Parabrahma, não tem ninguém lá, não existe ninguém lá, não existe lá. Né? O lá é aqui. É isso, em todo lugar. Assim, toda a matéria cósmica universal, ela está baseada nos tatos. A gente já conversou aqui, nas forças sutis. Todos nos compõem. Os tatos vão agir setenariamente no sistema solar em 7 planetas. Age setenariamente no ser humano nos 7 chakras. Né? Os 7 sempre tem um oitavo. O ser humano também tem sempre um oitavo que vai ser desenvolvido no caso dos chakras. As energias que vão determinar os planos existenciais, Sattva, Rajas e Tamas, amarelo, azul e vermelho, agem integralmente no ser humano. Né? Cada uma das hierarquias que já existiu dá para o ser humano uma característica. Cada um dos tatos que existe no universo dá para o ser humano um dos sentidos. O que a gente chama de corpo físico, né, isso é muito importante, ele é somente o veículo para captação do exterior, para tradução desses impulsos do exterior, para que o interior consiga analisar. Então, o que é o meu corpo físico? É um instrumento que eu disponho para interagir hoje no plano tridimensional. Exatamente. Quem sou eu? Eu sou eu. E aí a gente conversou aqui. Então, a minha visão, audição, tato, gustação. O que acontece? Eu vejo, interajo com o meio, traduzo isso, moldo isso na matéria mental, aí isso vai para a mente concreta, vai para o astral, vai para a alma, aí vai para discernir, e aí extratos disso servem como, tem pontos de referência onde a mente abstrata daí então vai receber uma parte para traduzir, devolve para a mente concreta que vai decidir o que fazer, só que a mente concreta, o astral, quer dizer, a alma do ser humano, ela não faz nada no plano físico, impossível, porque não tem como agir no plano físico. Nenhuma hierarquia tem como agir no plano físico, a não ser que esteja em corpo físico. Então daí ela diz assim, não, fale, ouça, coma, sinta, pense.
Entende? Então, essa interação no meio, né, é feita através de um veículo. Que veículo? O corpo físico. No corpo físico, né, além de ter a representação das vitalidades e energias do universo como um todo, do universo manifestado como um todo, nós temos todas as inteligências específicas que existem cosmicamente. A mesma inteligência que existe em um átomo que está fazendo parte do Sol vital que a gente vê, que é um conglomerado eletromagnético, né, existe em cada um de nós. O mesmo padrão de comportamento de troca de calor que existe de tejas num ponto qualquer do universo, existe em cada um de nós. A inteligência que vai fazer com que os rins, a suprarrenal, o baço, o pâncreas dê equilíbrio, para daí fazer com que a tireoide gere que tudo o que acontece dentro do ser humano acontece cosmicamente. Então, nós somos um veículo para a manifestação da divindade no plano tridimensional. Esse é o corpo. É interessante isso que você está. Mas o ser humano, assim, por ele ter toda essa capacidade, todo esse dom, não é meio incoerente ele ser portador disso tudo e não conseguir, a própria densidade dele não ter acesso a tudo isso que ele tem? Mas tem. Mas aí é que está. Tem, isso Claro, sim, claro. tem. Mas por quê? Você percebe aí que o que tira o foco do ser humano para ele não ter isso tudo? Ter ele tem, tudo, nós sabemos. Tem, Agora, nós não vemos isso na humanidade, por Quer exemplo. ver uma coisa? Quantas vezes você olhou para o céu hoje? Algumas. Eu gosto de olhar para o céu. Você então é uma exceção. Eu gosto de porque, olhar. Assim, ou quantas vezes vocês olharam para o céu hoje? Quantas nuvens tinham no céu às 15h30? Pouca gente vai lembrar, ou pouca gente olhou, ou ficou dentro de casa, ou no trabalho, ou dentro do trabalho para o carro, do carro para casa. O céu está lá, né? Quantas vezes durante o dia você lembrou de qual narina que estava Nenhuma. Nenhuma. Quantas vezes durante o dia você respirou corretamente para receber prana do sol oculto? Nenhuma. Isso aí é verdade. A gente não faz o básico. E aí pergunta, o porquê eu não tenho noção do invisível? Porque eu rejeito o invisível. Se durante o dia você para 1 minuto e contempla o sol, e no contemplar o sol você vê a fronteira do visível com o invisível, você já está transformado. Se você durante o dia a dia, você deixa de viver em função de alimentar os teus elementais, dores, amores, expectativas, medos, receios, necessidades, né? E pare e pense assim, vou respirar para trazer prana. Prana é a energia, prana é a lei, fisicamente, prana é assim... É a lei e na escala mais potente e menor manifestada, e é o que vai dar consciência para que o universo, que sou eu, que é a própria lei, mantenha o conceito que a gente tem de vida. Então, vou parar um pouco e vou respirar corretamente. Vou controlar qual é que é a narina que eu estou respirando agora, para ver se a alimentação é correta. Ou vou parar e vou pensar um pouco em alguma coisa para quebrar esse ciclo de alimentar um desejo após o outro, um medo após o outro, uma necessidade após a outra. Essa quebra, né, de sequência no dia a dia é que vai fazer com que a gente tenha diferenciação. O que acontece? Então foi dado para o ser humano, e essa então, voltando ao ponto da questão da complexidade, é a razão da complexidade da existência. É porque se nós estivéssemos num fluxo normal de existência, o que nós temos tornaria impossível o questionamento. Sem dúvida. E a própria abertura do programa já diz nas palavras, Sim, né? tornaria impossível o questionamento. Por quê? Porque a gente Ele não existiria. E porque a gente seria suficiente e completo em si. Como eu tenho em mim Atman, Buddhiman, e a própria divindade tem a mônada existindo, e o processo de aquisição de consciência, quer dizer, fazer com que a mente concreta, né, adquira consciência superior, quer dizer, trazer os valores de tudo que já existiu para fazer com que esse plano do que eu considero como mente concreta adquira conhecimento e evolua para que consiga passar adiante, né? Então, se eu consigo fazer esse tipo de coisa, eu consigo contornar a dificuldade que eu tenho no meu dia a dia, porque aparentemente são coisas diferenciadas. Não consigo levar, né, no dia a dia, pensar no universo, pensar em mim enquanto parte do universo, né, e resolver o fato que eu quero alguma coisa que eu não consigo comprar hoje. Entende? Aí, essa pressão no nosso dia a dia é que faz com que as dificuldades, ou as aparentes dificuldades, elas apareçam. Aí, como eu não fico focado nessa realidade,
eu foco a minha consciência no ponto em que parou a evolução do ciclo anterior, que é no afetivo e emocional. Então, ao invés de eu estar focado no dia a dia como um todo, em quem eu sou, em respirar adequadamente, em pensar no universo, e consigo fazer isso junto com o dia a dia. Na verdade conseguiria. Lógico que sim. Em vez de eu ficar fazendo isso, eu foco a minha consciência no afetivo e emocional. Então, o que é? Eu passo o dia em função de resolver, querer, desejar. É tudo aquilo que nós já falamos aqui, sim, exatamente. Sim, é isso mesmo. eu uso, veja que é uma coisa muito interessante. Eu uso um dia evolucional, eu uso um dia solar, eu uso uma fração da minha existência cósmica para nada. O dever fica para trás todo dia. O dever fica para trás. Vamos conversar qual que é o dever nesse caso. Eu usufruo da vida, aparentemente, mas na verdade, da maneira como a gente leva no geral, é a vida que usufrui de nós. Por quê? Porque o que nós trouxemos para resolver, porque assim, o fato de a gente estar existindo enquanto unidade evolucional, enquanto ser humano, né, é para adquirir consciência e resolver aquilo que nós temos independente para resolver. Né? Tanto no transbordo de um sistema para outro, né? Quanto no transbordo de uma existência para outra, que é o que se chama de karma, que karma é somente o desvio de lei. Então, eu fiz alguma coisa que gerou seres contrários a esse plano cósmico que é harmônico, esses seres contrários a esse plano cósmico que é harmônico que eu gerei, vão ficar ligados a mim para ser resolvido. Isso é karma, né? Nem mais nem menos. Vai ser resolvido por todo o seu entorno, quer dizer, você arruma problema para todo mundo. Para o gênero. Para o gênero, exatamente. Para o gênero, é. Então, em vez de eu usar a vida para evoluir, eu uso a vida para alimentar ou para gerar mais daqueles os quais foram a razão da minha própria existência, e que a gente chama de tendência positiva ou negativa, e aí karma, essas coisas assim, né? Então, isso é levar a vida com a consciência focada no afetivo e emocional, né? E aí as pessoas então vão se comportar de que maneira? Ou não vai pensar em absolutamente nada, que é aquele que não pensa em nada e se considera um ateu, que assim, ele passa a existência como se fosse uma pedra, né? Sem mais nem menos, né? Ou vou me comportar como um vegetal, que assim, eu tenho uma outra vaga assim, noção de alguma coisa, mas ainda me comporto de uma maneira completamente destrambelhada, né? Sem relação nenhuma. Ou vou me comportar como um animal, que daí está baseado no afetivo emocional, que eu vou atender os meus instintos, né, e os desejos e necessidades, as coisas assim. Ou vou me comportar como ser humano. O foco, né, no afetivo emocional era uma característica do ciclo que já terminou, né? O ser humano hoje, ele tem que desenvolver a razoabilidade, a racionalidade. Para você ser um Gina, você passou pelos três outros... Pelas suas outras... Todos, né? Então, a mônada, ela teve que experienciar todos os outros reinos. Perfeito. Então, até chegar no você vem com todas aquelas experiências. Para você chegar a ser Gina, você já teve... Exato, experiência é Jiva. Certo. Jiva, então, para chegar a ser Jiva, então, você tem que ter passado nos reinos para ter essa experiência para conseguir resolver agora. Perfeito. Isso é o que nós somos agora. Então, o que nós temos que fazer, e aí entra a questão do dever, né? Entra a questão do dever. Nós temos o dever de viver e usar a vida como seres humanos. Esse é o dever básico. Esse é o dever básico, né? E o que é usar a vida como ser humano? É você, ao mesmo tempo em que você resolve a razão de você estar existindo enquanto pendências negativas ou positivas, né? Que assim, é você exercitar a vontade para sublimar e para transformar desejos, iras, ódios, medos, essas coisas que fazem a diversão dos seres humanos no dia a dia. Então, além de você usar a vida para transformar, você usar a vida para fazer, e aí que vem a coisa que é interessante, Grego, que nos foi dada a possibilidade de fazer nessa existência um saque contra o futuro. Porque um Jiva, um ser humano que consegue, nessa existência tridimensional, resolvendo karmicamente problemas do nosso ciclo, do ciclo anterior, né, tendo que harmonizar e dar consciência à mente concreta, ele consegue criar pensamento e entender o abstrato, ele consegue entender o vir a ser, né, ele hoje é superior
a qualquer um ser dos ciclos evolucionários do futuro que venham a trabalhar no mesmo plano. Por exemplo, assim, se eu hoje consigo compreender, né, o que acontece na mente abstrata, né, consigo vivenciar e criar o que o professor dizia, JHS dizia, as novas formas psicossensoriais, então eu estou criando seres que vão existir no futuro, só que com uma diferença, eu agora estou agindo e criando seres, né, e visualizando, interferindo em um futuro de algumas dezenas, centenas de milhões de anos, agora. Essa que é a grande diferença e que é a grande dificuldade da humanidade. É lidar com o poder de criar no meio, em cima e embaixo, né? E na horizontal, quer dizer, eu crio nos 3 planos, e no passado, no presente e no futuro. Então, esse que seria o dever, isso, é o ser humano se comportar... E o que você cria, ninguém mais descria depois, né? Porque não, isso já não, é... isso é teu. Já isso fica é teu. Consolidado. Isso é teu, E, por assim, se você cria, logicamente, um desejo, né, aí, na verdade, é o desejo que já pré-existia, que se entrelaça a você, e aí você, então, passa a fazer parte, alimentando como conglomerado um ser que, daí, não deveria existir e que vive em lesa evolução. Mas se esse desejo estiver dentro do dever e da lei, perfeito. Aí é um desejo, por exemplo, o desejo de eu... outro dia, isso é uma coisa muito interessante. E para ver como a humanidade tem jeito, Grego. Eu também acredito nisso. Eu fui no posto de gasolina alimentar o desejo. Sim. Eu fui comprar uma Pepsi. Fazer propaganda. Eu fui comprar uma Pepsi. Aí a moça do caixa pediu, eu dei dinheiro para ela, e aí para facilitar o troco eu dei moeda, né? E aí ficou muito complexo, ela pegou e tirou a calculadora e foi fazer a conta, né? E ela me devolveu. Só que a conta não era grande coisa, ela tinha que me devolver 50 centavos, ela me devolveu 1,50, né? Aí eu pensei assim, não, tá errado, né? Aí eu disse, não, veja novamente porque você tem que me devolver só 50, né? E estendi a moeda de 1 e dei de volta para ela, né? Daí ela ficou se justificando assim, não, é que eu peguei e marquei um outro produto e apertei aqui errado, ela tentando explicar o porquê que ela fez a conta errada, né? Tudo bem? E aí tinha dois rapazes esperando para pagar o que estavam comprando, né? Aí eu peguei a Pepsi, o objeto do desejo, né? Com vontade de chegar logo em casa para tomar, alimentar o bicho, né? E aí quando eu dei 2 passos, aí um dos rapazes falou assim, poxa, parabéns, hein? Porque você devolveu o dinheiro, né? Aí, assim, tem uma coisa estranha que é o fato dele falar parabéns pelo simples fato de ter sido honesto, né? Aí isso não deveria acontecer. Agora tem o aspecto positivo, que é o fato dele traduzir com a palavra parabéns a expressão da honestidade. Então significa que para ele aquilo tem valor, o fato de ser honesto. Não tenha dúvida, claro. Né? Então essas pequenas coisas, né, é que mostram que dentro de cada ser humano a lei ainda está pura, íntegra. Né? A divindade está íntegra. Então tá, uma expressão aqui. Nós dissemos lá fora, você falou de fora, eu vou dizer daqui. As pessoas que estão aqui dentro hoje, o que aconteceu lá fora? Uma comemoração? Então, pô. Isso aqui se nós somos a representação do macro, nós somos o micro representante. Então isso aqui, tudo que aconteceu lá fora é real e é factível. Sim. Se aconteceu com 10 pessoas, pode acontecer com 7 bilhões de pessoas. Não, mas é que assim, e isso é o dever. Exatamente. Né? Aí o que é o dever? É você então usar a vontade, amor, sabedoria e atividade para controlar o quê? Escândalos de dança, tanto tendências positivas quanto negativas. Ou sublimar negativas, transformá-las em positivas, depois sublimar as positivas, porque você não precisa ser bom em excesso, assim como você não precisa ser mal em excesso, você precisa ser neutro. O que bem diz a entrada aqui, eu achei maravilhoso aqui. Não se preocupar nem com o bem nem com o mal. Você nem pensa nisso, quando você cumpre o dever, você nem tem consciência de bem e mal. E o não se preocupar não é ser alienado, Grego. Exatamente. Né? E aí, outro aspecto do nosso dever, é você analisar o que acontece. Você ficou doente, cuide-se, trate-se, mas aprenda o que aconteceu. Aconteceu uma coisa qualquer no lugar do mundo, você vai analisar e ver o porquê que aconteceu.
tem esse conhecimento, o porquê que esse conhecimento sim? Porque se a gente não fizer isso, de analisar o nosso entorno, nós deixamos de exercer o nosso dever de compreender o mundo que nos cerca e passamos a ser aquela segunda categoria de seres, que não é aqueles que passam pela vida lotados sem fazer nada, que é aquele que se dispõe a andar, a procurar, mas que se transforma em místico devocional. Daí você entra em uma escola qualquer, em um ramo filosófico qualquer, e em vez de você se preocupar em compreender aquilo, mente concreta, né, equilibrar o coração e o cérebro, né, você ama pra caramba aquele negócio, mas não entende nada. Então qual é que é a diferença de você amar pra caramba aquela escola filosófica, né, ou você ser um fiel seguidor da seita do vagalume divino, né, onde tem lá a luz verde que te leva à loucura, né, ou você ser um fiel seguidor, né, da ordem do líquido fantástico que você toma e fica doidão e vai para o astral. São místicos devocionais, está fazendo tudo pensando que está num caminho evolucional, mas alimentando o medo e o desejo de quê? Que a lei, você está lá sozinho lendo. Puxa, não entendo nada, mas adoro esse negócio aqui. Mas no fundo, assim, não, adoro, só que é o seguinte, tomara que Deus esteja me vendo, ou que a lei esteja me vendo, porque se ela estiver me vendo, e como eu estou me dedicando, mesmo sem compreender nada, isso vai ser positivo para mim. Então, a única coisa que muda é que, em vez de ser um Deus antropomorfizado de uma religião, né, se chama de lei e continua adorando, continua ainda pedindo coisas, dependendo, e caso eu me esforce pra caramba, né, e fui um fiel seguidor da seita qual é que é o bicho que eu falei? Sei, nada. Do vagalume e do rabo do vagalume verde, da luz fantástica. Da luz E aí eu vou seguindo o vagalume assim, vagalume e tal, e eu vou e me paramento para seguir aquele vagalume, e tenho 10 livros sobre vagalume assim, e sei tudo do vagalume, e vou seguindo loucamente, e o vagalume vai voando, 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 e acabou a terra e eu caí e morri. Gastei a vida inutilmente seguindo um vagalume. Né? E aí eu tenho na próxima existência que resolver o que eu tinha que resolver, e mais o fato de ter morrido de maneira besta porque fui seguir uma coisa errada. Duas coisas a mais para resolver. Então, ser místico devocional não adianta nada. Tem que analisar o que acontece, porque eu tenho que exercitar a vontade, eu tenho que exercitar o amor-sabedoria, eu tenho que exercitar a atividade, mas baseado na razoabilidade. O que separa o humano do divino hoje é a mente concreta, é o plano que está no meio. Vamos voltar alguns milhões de anos. Sim. Que eu vejo tudo isso aí que você está falando, eu vejo na Atlântida. Existia tudo isso aí. E aconteceu algo na Atlântida, que todo mundo sabe, e que, sei lá se nos deu atraso. O que foi? Qual é hoje mais coisa para a gente resolver? Isso, que segurança nós temos hoje? Existe hoje, me parece, não existir o mesmo risco. Onde você poderia buscar essa segurança de que isso não poderia tornar a acontecer? Apesar de que nós ainda não estamos no nível que Atlântida era, né? Estamos muito longe. Não. Mas aquilo era... Não. Aquilo era a projeção do que a gente quer, já existia na época. Não. Não, porque é o seguinte, Grego. Bom, a Atlântida, então, ela devia ter chegado ao seu apogeu em termos de mente concreta, né? E desenvolveu um conhecimento científico gigantesco. Ela teve tudo. Só que o equilíbrio que a gente está falando agora, né, entre o coração e cérebro, né, assim, entre os dois pratos da balança, não aconteceu. E aí, e veja que a Atlântida teve um desenvolvimento muito diferenciado, porque as raças todas aconteciam em paralelo, não serializado, né? E o problema que aconteceu lá assim foi tão grande que daí, e isso que a divindade, os reis de Dom, eles davam a direção dos seres humanos dentro das linhas do Pramanta, né? E foi um processo tão complicado que daí a própria divindade não manifestada teve que vir adquirir corpo físico e se manifestar como Muisca e Muízes, né? E ainda assim aconteceu uma queda. Mas Exato. por quê? Mas por quê? Porque na Atlântida o foco, né, do que tinha ficado dependente da terceira cadeia
estava na sua máxima intensidade, porque foi no momento em que aconteceu, eu lembro que eu falei agora do transbordo, né, de mônadas de um sistema para o outro. Então, teve um grupo que tinha ficado pendente no ciclo anterior, que fez transbordo direto para a Atlântida. E aí traz em si tudo por resolver. E essa foi a razão da queda Atlântida. Por que a Atlântida não é superior agora à quinta raça? Pela simples razão que nós somos a quinta raça e eles eram a quarta raça. Então, eles tinham desenvolvido atributos, mas sem consciência. Nós temos desenvolvido atributos hoje, mas com consciência. O que nós não temos hoje é o desenvolvimento tecnológico que tinha a Atlântida. Mas aí que eu queria chegar. Mas por quê? Porque a Atlântida, ela existiu enquanto civilização organizada por 200 mil anos aproximadamente, as principais cidades, né? Quantos anos tem a civilização ocidental? Muito pouco. Pouquíssimo. Pouquíssimo. E por que a gente tem esse impulso ainda civilizatório? Por que a ciência, a arte, por que ela deu esse salto tão grande? Por causa do saque contra o futuro que foi realizado com a vinda de seres que deveriam vir só em 3005, que vieram agora, para pegar e apressar um pouco a evolução humana, e com a interferência desses que vêm para restabelecer a lei, né? E aí entra em função lá a Grécia e muitos outros fatores, né? Então, por essa razão, independente do que a Atlântida tenha feito, né, cosmicamente, evolucionalmente, nós somos o futuro da Atlântida, nós somos o futuro da Atlântida. Entende? Então, se caminharmos dentro do contexto, vamos dizer, dentro do dever, nós vamos adquirir toda aquela tecnologia, nós vamos ter acesso e mais até a tecnologia que tinha... Mais, sem dúvida. Que até hoje, todo mundo sabe que ninguém consegue reproduzir coisas achadas de tempo atlântico. Não se sabe como se fez até hoje objetos, e até uma coisa muito interessante construções. E é muito interessante que daí isso é um dos pontos de dominação da humanidade hoje, né? Eu vi outro dia uma chamada para um programa que mostra aquela parte da cidade que eles descobriram ali no entorno do Japão, né? Que é uma parte de uma cidade atlântica, né? Submersa. Bimini, Bimini é o nome daquele negócio. Não, Bimini aqui é o atol que fica mais aqui perto, ali tem outro nome. Tem razão, tem razão. Bimini é aqui perto do Triângulo das Bermudas. Mas ali descobriram dois. Bimini que é no entorno de Cuba, né? E um lá. E aí então no programa fala assim, a civilização e tal avançada, assim, opa, estão indo bem, não sei o que e tal, e construíram aqui essas muralhas gigantescas, pirâmides, assim, opa, está indo bem, né? E os extraterrestres construíram e depois foram embora. Já aludiram aos extraterrestres, tudo então, é culpa dos ETs. Intencionalmente por quê? Porque então hoje ou você acredita em Deus, né? Ou você acredita em extraterrestres. De alguma maneira alguém vai vir te ajudar. Perfeito. Né? Isso aí é faltar com o dever evolucional. Então hoje o ser humano ele tem por dever viver como ser humano, controlar o que tem que ser controlado, que é o astral e a própria mente concreta. Então, sublimar o que tem que ser sublimado, mas tem que buscar um caminho, grego. Isso que é importante. O que é o dever hoje? Já que foi dado ao ser humano esse presente cósmico, que é um saque contra o futuro, onde características impossíveis de existir, né, em uma hierarquia que está no ponto mais baixo da curva evolucional, colocar para essa hierarquia aqui características que permitem a ela agir como o resultado final, né? Então, nós temos que nos comportar dessa maneira. Nós temos que nos comportar. Então, a gente tem que buscar um caminho. Que caminho? Qualquer caminho. Então, não fique sem fazer nada, não fique sendo um místico devocional, assim, entenda o que são os caminhos que cada um escolheu para seguir, que é o que se chama hoje de religião, e veja o seguinte, não tem a quem pedir. Ninguém dá nada, ninguém pune nada, ninguém por nada. Não existe a quem pedir nada. Ninguém salva ninguém. Não existe isso. Não existe assim, deuses somos e nos temos esquecido. Né? E tem uma frase que o professor usava, J. Guest usava, que é vitam impendere vero, é dedicar a vida à verdade. Que verdade? A minha verdade, a tua verdade. Só que a tua é menor que a minha. A verdade em si ela é imutável no momento da geração do universo e no momento que termina a geração do universo. Eu que vou decidir se eu vou acessar essa verdade ou não. Então, eu tenho que ter noção de quem eu sou
né? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber a respiração, eu tenho que saber o fluxo dos nadis, dos tatos para cuidar da minha saúde, né? da longevidade com consciência. Eu tenho que entender o funcionamento da mente concreta, do astral, da vida, da morte, entender sobre a vida, entender sobre a morte, vencer a vida, vencer a morte, ser um duíge em vida, entender sobre as hierarquias que vieram antes, as que vieram depois, entender o universo, né? Porque senão assim nos colocaram em um ambiente para construir alguma coisa, com um monte de ferramentas e manuais, não é? E eu estou sentado achando que tudo está difícil, mas eu não abri nada para ler, eu não me movo, né? Eu fico vendo a vida passar, alimento as razões que geraram a vida, que são os desejos, dores, amores, expectativas, que é as tendências negativas da alma. E a vida vai passar completamente e eu não cumpri o meu dever básico. Que dever básico? Dedicar a vida à verdade. Você falou e tem umas palavras que muita gente repete e sabe por que repete, né? Porque tem o prazer, a sensação do dever cumprido, né? Então, nós mesmos falamos isso, que o prazer que nós temos da sensação do dever cumprido, né? É porque assim... O quão é gostoso cumprir o dever. Você vai ler alguma coisa, você vai aprender, você vai se instruir, né? Ou você vai fazer o bem, ou você vai... E não fazer o bem de você pegar e dar alguma coisa para alguém. Tem que fazer o bem para o gênero. Então você vai pegar e criar um pensamento que você sabe que é direcionado a alterar o gênero como um todo. Que você vai assumir tua condição de divino que você é, não é? E não daquele negócio que coloca na nossa cabeça que a gente é o resto do substrato do não sei o que lá do cavalo do bandido. Não é isso. Então, quando eu vou e faço a minha parte, né, pela compreensão de alguma coisa ou por vencer alguma tendência que eu tinha que vencer, então eu experiencio uma sensação. Não tenha dúvida. Né? E todos essa sensação, nós já experienciamos. Lógico que sim, porque as pequenas vitórias que cada um tem, né, então assim, reverberam no todo. Você né? parou de fumar. Isso. Porque era lesa a evolução, lesa a divindade, lesa a humanidade, né? E abreviar a tua vida, né? E você sabe o quanto foi difícil o primeiro dia. Você estava de noite lá na tua casa, né? E aí, assim, aquela vontade, não, vou deixar para parar daqui a uma semana e não hoje. Isso, não, é hoje. E foi assim que eu fiz mesmo. Eu sei, está visível, por né? que eu vou esperar, né? Não, pois é, eu sei. Então, quando você decidiu isso, né? Isso é a sensação do dever cumprido. E quem sabe disso? Só você e eu. Com certeza. E agora todo mundo, né? Só que mesmo no dia a dia, quando cada um de nós tem essas grandes, cósmicas, fantásticas vitórias da lei e ninguém fica sabendo, são vitórias da lei. Isso é cumprir o dever. Isso daí é você caminhar para se assenhorar da tua vida e viver em harmonia, paz, tranquilidade, adquirindo conhecimento, compreensão, não dando vazão ao medo, não criando novos desejos. Isso é a vida, isso é o dever, né? E aí vem também uma frase que daí tem que dar a tônica da nossa existência, que é luta pelo dever. E é uma luta, porque assim, se você não teve tendência nenhuma para resolver, tipo assim, você nunca ficou com vontade de fumar e não fumou, ótimo, tudo bem. Agora, se você teve vontade de fumar, né, e fumou e venceu, esse é o valor. Confrontar o passado, esse é o valor. E qual passado tem que ser confrontado? Aquilo em nós que precisa ser harmonizado. Sem dúvida. Esse é o máximo do dever. E aí nós temos dever para com o gênero humano como um todo. Temos dever para com a nação a qual nós escolhemos nascer. Então, você defender a tua nação é teu dever, né? Nós temos dever para com a família a qual nós escolhemos. Proteger tua família, educar tua família, orientar tua família é teu dever. Cada um tem o companheiro que precisa. E não isso o que merece, porque isso, merecimento é bom lembrar não isso é aqui nessa também, que eu disse e ainda repeti sua frase ontem ainda. E não só, né? Cada um tem a contraparte que precisa para evoluir, a recíproca verdadeira, né? Isso se aplica à família, à raça. Tudo, né? Então você tem o dever de proteger o gênero, a tua nação, né? O dever de proteger a tua família e o dever de proteger a você mesmo.
Você tem o dever de educar. E educar, a raiz de educar é a mesma raiz de alimentar. Então você tem o dever de alimentar e educar o teu filho gerado fisicamente, e tem o dever tanto quanto de alimentar e educar, né, o teu filho gerado astralmente, o teu filho gerado mentalmente, o teu pensamento, né, a tua emoção. Isso é o dever, isso é agir. Porque assim, nós não podemos assim, não, agora eu estou pensando seriamente sobre o universo. Agora eu vou tirar 54 dias de folga. Não tem folga, a vida não tem folga. Não. Né? Realmente não. E é que se liga o prazer da vida, aquela frase assim muito assim grotesca que se fala, que o que se leva dessa vida é o que se come e o que se bebe. Exatamente. É o que se leva para pagar na próxima. Né? Não existe isso. O que se leva dessa vida, né, é o que eu evoluí, é quantos do passado eu sublimei, é o quanto eu melhorei, o quanto eu adquiri de conhecimento, o quanto eu sublimei, o quanto eu modifiquei meu entorno, né? Quantos véus, né, que me impedem de ver a realidade eu tirei, o quanto eu me assenhorei da minha existência, o quanto eu fui eu. Né? Porque da maneira como a gente leva a vida, eu não sou eu sou os medos, desejos, anseios, né? E aí nos colocamos naquela posição confortável, né, de 8 horas da noite, onde eu fico daí vendo o jornal ou a novela, e aí recebo aquela maçaroca toda, sabe, de coisas inventadas e traduzo aquilo e me envolvo, e aumento o karma, fico com problemas de vitalidade, sabe, e aquela irritabilidade que é passada na novela, como aquilo é falado, é vivenciado, a pessoa se envolve, aquilo passa para a pessoa, e a pessoa às vezes vai no outro dia trabalhar irritada, ou desgastada, ou qualquer coisa assim, ou cansada, e não sabe o porquê. É porque ela viveu uma realidade que foi colocada, e ela pensava que era diversão. Então a diversão do ser humano hoje é morrer. Você disse outra vez aqui no programa que a tua noite vai ser o dia que você vivenciou. Sem dúvida. Então, Isso, e uma outra coisa também que eu é queria relembrar para todo mundo fazer, é aquilo de daí à noite. Se nós viermos a perder o corpo físico, supondo que alguém morra, que deseja que todo mundo vive eternamente, mas se passar pelo fenômeno que se considera como morte, o primeiro segundo após acontecer isso, e que é uma grotesca mentira, a morte, né, é o repassar o que aconteceu durante esse ciclo de existência solar. Né? E isso se faz inconscientemente, porque você já vai passar para um mundo onde você vai viver os efeitos daquilo que você causou. E por que você não pode daí toda noite você fazer isso conscientemente? Tá aí. Toda noite, grego, eu faço isso. Eu então, aí tem meu ciclo de trabalho, aí, então, antes era 1h30, agora eu tenho que dormir 3h30, 3 horas, né? Assim, e com a cabeça cheia de coisa. A vida, ela nos cobra isso, né? Então, agora eu vou deitar. Né? Aí deito, o que eu fiz? De trás para frente, assim, de agora que eu deitei, agora eu estava trabalhando, escrevi isso, eu fiz aquilo, não sei o que, meio-dia eu tomei só água de manhã, acordei. Agora eu vou para casa. É isso. E acabou. O fazer isso, né, tá te dando, veja como é uma coisa interessante, porque você se assenhora, né, do plano que está exatamente acima da terceira dimensão. Você vai buscar suas memórias do dia e ordena essas memórias do dia e trafega conscientemente no astral e na mente concreta. E ordena os fatos e você vê assim, não, eu não devolvi o R$1 para a moça do caixa. Devia ter devolvido. Eu estou ensinando o fato gerado. Então, você já resolve tudo antes de dormir. Tudo. Não, então, eu resolvo em vida o que eu poderia deixar para resolver na morte. Perfeitamente. Então, assim, cada dia vale por uma existência, e cada dia é uma existência. Hoje, rock dia, este Deus, dia e divindade é a mesma coisa. Então, cada dia tem que ser usado para se trabalhar conscientemente pela lei, a favor da lei. Né? Você poder dormir de noite exercendo, né, com a sensação do dever cumprido. É porque a lei, né, pela qual eu vou trabalhar, né, sou eu mesmo. É verdade. Eu não estou fazendo nada por você, estou fazendo primeiro por mim, depois pelo entorno imediato, depois pelo gênero, depois pela própria manifestação. Eu estou fazendo com que o plano adquira consciência. Né? E nós estamos em um momento agora em que daí, assim, nunca foi dado para uma hierarquia tantas coisas ao mesmo tempo. Além de a gente
esse poder de criar do quarto plano, né, do tridimensional, até o sétimo, aí então a gente está vivendo o período de existência de um Manu, colheita e síntese, ou semente, Vajrata, da vinda de um avatar acíclico, do final de um ciclo, com seres que foram sacados de 3005 para agora, uma coisa assim, uma revolução cósmica como jamais aconteceu no universo, e mais, como jamais vai acontecer no universo. E aí então a lei, o vir a ser, tem em nós, né, o máximo das expectativas. Por quê? Porque nunca foi colocado tanta coisa em uma única criatura. E o que é então cumprir o dever? É viver conscientemente como que nós somos como seres humanos, nem mais nem menos. Então, com o sinal do nosso Fernando, né? E a sensação do dever cumprido, eu só posso agradecer. É uma boa sensação. Gostou, né? Não é uma sensação. Então, Jorge, obrigado. Obrigado a você. E lembre-se, então, um fraterno abraço a todos, fiquem em paz. Mas lembre-se, cada dia, né, é uma luta para viver com consciência. Caminhe, ande na direção certa. No final da direção certa, vocês vão ficar surpresos com o que vocês vão encontrar, que são vocês mesmos. Fraterno abraço, até sempre, fiquem em paz. Todo mundo em casa, às 8 da noite, domingo, dia 4 de março, e depois dando sequência normal todas as quartas-feiras. Mandar o nosso fraterno abraço para todos que nos assistem, em cima, embaixo, nos cantões, no todo, no sempre. Aqui é o Atni Atni Atat se fazendo presente todas as vezes que a gente se reúne, seja aqui às quintas-feiras, seja o restante dos dias. Só não percebe quem não é capaz. E hoje eu tenho a colinha, não. Eu preferi trazer, o tema que nós escolhemos hoje, que se apresentou, foi o dever. E eu fiz essa sinopse que eu mandei por mala direta e eu vou lê-la antes de apresentar o nosso convidado. A melhor maneira de se comportar na vida é não se preocupar nem com o bem nem com o mal, mas com o dever, pois aquele que neste permanece não tem tempo para ambas as coisas. Nele não há nem bem nem mal. Há sim a verdade, o amor, a sabedoria e a justiça. Ele pratica o bem por amor ao próprio bem. Oferece a verdade por amor à verdade. E por isso realiza a integral justiça que a lei representa na sua altíssima grandeza. JHS. Boa noite, Jorge. Boa noite. Você está bom? Sou ótimo. Você está bom? Eu também estou ótimo aqui. Gostou da... Esses escritos assim, não tem coragem de botar nem ponto. Né? Eu não fiz nada. Deixei nas aspas e tudo direitinho, então eu passei pro pessoal. Então o tema eu acho que é interessante o que você apresentou, né? Sim. Amor, justiça, sabedoria, verdade. A gente vem falando isso muito aqui no Vida Inteligente, né? Sim. Não quer continuar? Acabou o programa? Tá bom. Depois que se lê alguma coisa de JHS, tem que dar uma folga para a poeira sentar, senão não se consegue falar. Eu só queria comentar, você falou lá da Grécia, e do que está acontecendo lá agora, que você chama de crise, né, que a Grécia é maior que a crise, é que o que está acontecendo lá agora é uma rejeição de um estado de coisas, né? É uma rejeição a valores que não condizem com a população grega, né? E na verdade está voltando à época áurea também, eu acredito pelo que fato sim. de rejeitar.
Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Vocês devem estar vendo que já o meu sorriso aqui, principalmente por ser uma quinta-feira, o dia de celebração, e também porque esse estúdio hoje fisicamente está mais cheio do que nunca esteve, né? Ainda bem que estão aqui disputando lugar aqui dentro do estúdio. Recebemos a visita de muitos irmãos aqui, isso é um prazer e você será bem-vindo o dia que você também quiser vir aqui. Então, para todos que estão aqui no estúdio, bem-vindos e fiquem bem conosco. E eu tenho uma víscera também, a minha felicidade é que finalmente, depois da semeadura, torna-se realidade a partir do dia 7 de março deste ano, estreia aqui também na TV Floripa, Canal 4, quartas-feiras às 8 da noite, o programa Grécia Sempre. O programa Grécia Sempre, como o próprio nome diz, vai mostrar para você história, mitologia, religião, turismo, culinária, folclore. Nós vamos ensinar dança grega, nós vamos ensinar a você a falar grego, nós vamos mostrar os filósofos, toda essa história maravilhosa, todo esse berço da civilização moderna, né, que daqui a pouco está sendo substituído pelo Brasil, né, a nova civilização. Mas enquanto isso, nós vamos mostrar essa Grécia maravilhosa, que é muito maior, repito aqui sempre que eu tenho oportunidade, é muito maior do que qualquer crise que possa afligi-la. Eu tenho absoluta certeza que dentro de pouco tempo, não sei como, não me perguntem como, eu tenho certeza que a situação vai se mudar. E então, estreia no dia 7 de março, às 8 da noite, aqui na TV Floripa, o programa Grécia Sempre. Só que, no domingo que antecede 7 de março, no dia 4 de março, nós vamos fazer o programa de estreia mesmo. Vai ser no domingo, aproveitando que esse processo que acontece lá, e que é um processo de focamento e que tem tudo a ver com o ciclo que tá terminando, né? Essa revolta, essa reformulação, esse redirecionamento dos horizontes, vejo que é muito interessante que está acontecendo com mais intensidade na Europa, na Grécia e na Península Ibérica, né? Que são os que estão mais ligados com o Ocidente, com o Brasil, né? Com a América, com o Brasil. É porque o influxo que está sendo gerado aqui, ele já está causando a transformação na volta, na origem dessa vinda, né? E aí essa mudança é que os valores que estão sendo impostos àqueles que estão diretamente ligados com o novo, né? Esses valores ou eles coadunam com o novo ou são rejeitados. O que está havendo lá com maior intensidade é uma rejeição a valores do ciclo passado. Não tenha dúvida. Que é a forma de tratar o domínio da informação, do capital, essas coisas assim. Né? Mas eu tenho certeza de que nós vamos superar isso tudo e daqui a pouco vai estar próspero lá, seja dentro do euro, seja com a volta do dracma. Eu tenho certeza que aquela civilização daqui a pouco está sorrindo novamente. Às vezes a certeza ela nem é necessária, sabe, Grego? Que assim, eu te pergunto alguma coisa assim, isso aqui, falando isso, eu tenho certeza que é assim, né? É que você tem que encapsular a verdade para que ela tenha uma aparente mais intensidade, para que ela tenha mais impacto em quem está ouvindo, né? Para que daí esse conjunto de seres que ouvem contribuam para que a coisa se transforme. Só que daí a coisa em si, quando ela é caminho de lei, né? O ter certeza não precisa, é uma coisa assim, não, eu tenho certeza que o sol vai nascer amanhã. Eu digo assim, o sol vai nascer amanhã, é uma realidade imutável. A visibilidade do novo, o novo ciclo, o futuro, a Satya Yuga, a expressão física do Avatara, uma nova humanidade mais harmônica, mais tranquila, isso é verdade. Né? Então a gente não precisa nem gastar uma certeza porque isso vai acontecer. Vivendo e aprendendo, tá aí. Eu também. Eu também? Bom, então, tem uma palavra que chama ouvir, de áudio, audire, né? Que é ouvir, obedecer. Uma das derivadas dessa palavra
áudio em latim é obedio, que é obediência, né? E obediência é você se dirigir, obédio, você se dirigir à pessoa que está falando, aquele que está ordenando, aquele que está falando com você, da origem do áudio, da origem do som. Então, a obediência à lei é você se dirigir a quem emite a lei, é você se dirigir à própria lei. A obediência é o que se considera como dever. Então, hoje o assunto é dever. O que é o máximo do dever? Né? É você ouvir a origem da lei, que assim, é você andar em direção a. E o andar em direção, que daí é sentido figurado, e no nosso caso a gente sabe que ocultamente andar em direção a alguma coisa é olhar para aquela alguma coisa para que se estabeleça um fluxo bidirecional, né? Então, quando eu ouço a lei, quando eu ando de acordo com a lei, eu estou cumprindo o meu dever. Aí, qual o dever? A gente já vai conversar qual é o dever. Então, a existência humana, ela é um evento consideravelmente complexo, né? Porque, assim, se a gente for considerar em termos de cronologia, então, a gente até está conversando agora um pouquinho de fora, os Manvantaras, ou Manvantras, né, que são períodos de medição de manifestação, né, segundo a tradição antiga, né? Um Manvantara ou um Manvantara, que quer dizer intervalo entre Manus, ou período de Manus, é 4 bilhões 320 milhões de anos. Então, acontece um Manvantara, se manifesta, aí dá uma pausa, acontece outro Manvantara, e assim a evolução vai indo. Esse é o nosso processo de existência, esse é o nosso processo de aquisição de consciência. Então, 4 bilhões 320 milhões de anos. Agora a gente está no período do Manu Vaivasvata, que é o 8º Manu, né, que foi quem iniciou a raça Arya. Quantos são os Manus? São 20. 20? Nós estamos no 8º? Sim. Assim... Então vocês podem ter calma que falta Manu a beça ainda. Sim, sem dúvida. Tá. Não, porque eu sempre falo, eu sempre reitero, porque sempre tem os apressadinhos. Está tudo terminando, está tudo acabando, um monte de fim de mundo, a nova era já está no dia seguinte ou daqui a 2 anos, então calma. Mas dentro do sempre não tem tempo. Essa pressa, esse querer saber o que vai acontecer, a nova era, mas e a mudança toda, tem em si implícito, né, uma base de medo. Com toda certeza. Que é o medo da morte, né? Porque aí, por desconhecer o processo que acontece ciclicamente com a Terra e que acontece ciclicamente com cada um de nós, a morte ela vem como um ícone, né? E ela é o ícone do ciclo que termina, né? Então, por isso que as pessoas têm muita curiosidade de saber, assim, detalhes mais isso, mais aquilo. E aí uma outra pessoa vai e fala alguma coisa e aí cria um mito em função disso e se coloca no... Essas coisas assim para vender livro, ou dar audiência, essas coisas assim, não tem nada bom. Então, dentro desse Manvantara, então são vários ciclos evolucionários, né? E aí depois tem o que se considera como o dia de Brahma, que assim, é um dia da existência cósmica, e aí se conta, é um número, não lembro qual que é, 17, 35, mas eu sei que são 15 zeros para designar o número, que assim, é o período pelo qual a gente vai passar e vai evoluir. Quando inicia um processo de manifestação, um Manvantara, um Manvantara, então partículas do próprio todo, né, da própria divindade não manifestada, em processo de aquisição de consciência, ela se manifesta nesse ambiente desse vir a ser, né? É como, por exemplo, assim, quando vai se gerar o feto e acontece aquela primeira divisão da união do óvulo do espermatozoide, então isso se divide em 2, gerando um polo norte e um polo sul, depois vai no vir a ser o cérebro e o coração. Aí então 2 horas depois do início do engendramento desse ser humano, já começa a bater um conjunto de células, né, um organismo que vai vir a ser o coração, mas ele começa a bater em um momento em que não tem sistema nervoso feito, não tem sistema circulatório e nem o músculo cardíaco, que é porque primeiro